Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria começar pedindo desculpas, eu tô gravando de noite, fazia um tempo que eu não gravava de noite, então eu não sei bem como que vai ficar a iluminação, mas se ficou meio ruim, desculpas desde já. E vamos logo pro vídeo, que hoje o vídeo é de indicações de quadrinhos. Eu vou deixar um link ali embaixo, bem no comecinho do blog eu fiz um vídeo sobre quadrinhos brasileiros, em que eu comento tanto de alguns caras mais famosos e mais reconhecidos, como de alguns quadrinhos independentes. E então eu vou deixar ali embaixo, eu comento, enfim, sobre quadrinhos brasileiros que eu conheço de uma maneira geral. Alguns vão aparecer nessa lista de 10 quadrinhos, mas enfim, vamos lá. Outra coisa também é que aqui tem quadrinhos que todos eles eu gosto, mas eu gosto por motivos diferentes. Alguns são uma coisa mais entretenimento, mais divertidos, mais bobinhos. Alguns são mais por uma parte visual e alguns são por mais serem densos, serem bonitos, serem reflexivos, enfim. Então vamos lá. O primeiro quadrinho que eu queria indicar pra vocês é o Scott Pilgrim contra o Mundo. Aqui foi lançado em 3 volumes, acho que fora são 6 ou são 8, enfim, eles juntaram. E vai contar a história do personagem Scott Pilgrim. E ele conhece a Ramona e se apaixona pela Ramona e quer ficar com a Ramona, mas a Ramona tem 7 ex-namorados do mal. E o Scott precisa lutar contra eles para poder ficar com a Ramona. A graça do livro, né, do quadrinho, é principalmente que as referências que o autor consegue usar pra fazer tudo isso. Então, é que ele usa principalmente referências de quadrinhos, então, enquanto ele tá lutando contra esses ex-namorados do mal, ele vai ganhando moedinhas, vai gastando energia, vai perdendo vidas e por aí vai. Então é como se fossem fases de um videogame pra salvar a Ramona, mais ou menos isso. Então, é divertido. E fora isso, tem referências à cultura pop, cultura nerd, enfim. O autor tá lançando um segundo livro esse ano, chama Seconds. Quando ele estava escrevendo Scott Pilgrim, ele trabalhou, acho que de garçom ou de atendente em algum estabelecimento de comida. E para poder ter dinheiro e escrever Scott Pilgrim. E ele agora então tá lançando esse livro para contar sobre a vida, sobre a experiência dele nesse tipo de trabalho. Então acho que vai lançar na metade desse ano. Enfim, divertidíssimo, indico. Bom, pra mudar bastante agora, um que é um pouco mais denso é o Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Eles são gêmeos e são brasileiros. Minha edição tá autografada e tem esse plástico, porque o papel aqui é meio plastificado e a tinta nunca secou direito, então eu deixo o plástico pra proteger. O autógrafo é do Fábio Moon. E, bom, esse livro vai contar a história do Brás, mais ou menos contar a história do Brás. Na verdade, ele vai contar a história de vários dias do Brás e diferentes fins para a vida do Brás, dependendo de algumas escolhas que ele fizesse. Então vai brincando de criar várias continuações para a vida dele, né? E eu acho que a principal reflexão desse livro é mostrar a questão de como as escolhas podem influenciar. O traço é bem bonito, é mais realista e colorido, bem legal. As cores variam bastante de acordo com cada um desses cenários que eles criam, né? Enfim, eu não mostrei o traço do Scott Pilgrim, né? O Scott Pilgrim é preto e branco. É um traço mais estilizado. E é isso. Gosto bastante de Day Tripper também. Bom, um que tá sendo está sendo bastante falada por agora, que é o Fun Home, da Alison Bechdel. Eu li esse livro faz muito tempo, foi lá por, muito tempo também não, né, gente? Muito tempo é exagero, mas foi lá por 2010, mais ou menos. E eu aguardava ansiosamente por mais coisas da autora, e eu preciso dizer que eu não gostei tanto de o Você é Minha Mãe, Are You My Mother? Eu gosto bem mais desse daqui. Bom,
Bom, pra quem não conhece, esse livro é autobiográfico e a Alison vai contar um pouco pra gente da relação familiar dela, principalmente com o pai, e o momento de descoberta sexual dela, em que ela se descobre lésbica e por aí vai. E eu acho lindo, eu acho que ela, me parece que ela escreveu um pouco esse livro também pra digerir, entender e ter essa história, né? O traço eu acho lindo, incrível. O traço de Você Minha Mãe é tipo esse, só que é rosa. Enquanto esse aqui é mais pro verde, né? Eu vou deixar o vídeo ali embaixo. Eu fiz um vídeo já faz um tempo sobre Você Minha Mãe e eu explico direitinho por que eu não gostei tanto assim. Não que eu ache ruim, não é ruim não, mas eu gostei menos que desse. E eu acho bom porque eu acho que é uma maneira que ela teve de se entender e se investigar e se criar como pessoa. E faz a gente refletir bastante também sobre as nossas relações, então é bem legal. Um quadrinho que eu gosto bastante é Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Cortiço, do Will Eisner. E esse aqui é um livro que pra mim combina duas coisas muito bem, que é histórias incríveis, histórias assim sensacionais, ao mesmo tempo de um traço absurdo, assim. Então, eu gosto muito desse livro do Will Eisner porque eu acho que ele trabalha a página de uma maneira muito diferente. Ele nem sempre tá tão restrito aos quadrinhos, né? Ele usa as ilustrações e as letras de uma maneira que me parece um pouco mais livre. Existem outros autores que fazem isso, mas eu gosto muito da maneira com que ele faz. Esse livro é como se fosse um livro de contos com 5 histórias sobre judeus que moram em Nova York, enfim, todas elas são meio em cortiço, enfim, esse universo de uma época mais antiga. E acho lindo, é triste. Essa é Um Contrato com Deus é muito triste, a história que dá nome ao livro é quando a filha de uma pessoa, de um senhor morre e ele acha que Deus quebrou um contrato com ele, então é bem interessante. Bom, o seguinte é o do Lourenço Mutarelli, Quando Meu Pai Se Encontrou com uma ET Fazia um Dia Quente. Esse livro aqui eu gosto mais da parte gráfica dele do que do desenho da história propriamente dita. Eu acho que o título é meio explicativo para a história, né? Quando meu pai encontrou um ET Fazia um Dia Quente. Ele também mexe um pouquinho com a questão da memória familiar, enfim, das relações familiares. Mas o que eu acho incrível mesmo são os desenhos. Ele usa uma técnica parecida com a técnica que ele usa para fazer as capas dos livros do Walter Ugumãe, né? O Filho de Mil Homens e a Máquina de Fazer Espanhóis. E ele meio que ele pega, eu não, acho que é um papel, mas eu não lembro agora se é um papel ou se é uma tela, e vai fazendo camadas de tinta de verdade, assim, jogando tinta mesmo em cima dessa plataforma e pintando, construindo assim esses desenhos meio loucos. Eu acho muito legal. Então, assim, esse aqui é o tipo de livro que, apesar de curto, é pra você ficar parando e olhando página por página como se você estivesse num museu mesmo, assim. Acho muito, muito bom. Bom, o livro seguinte é da série dos mais bobinhos e divertidos, que é A Máquina de Goldberg. Esse livro é da Vanessa Bárbara e do Fido Nesti. Máquinas de Goldberg são aqueles esquemas, sistemas, enfim, em que a pessoa cria toda uma sequência de máquinas, roldanas, cordas, molas e afins para fazer uma tarefa que você faria muito mais facilmente. Então, sei lá, é como se eu quisesse ligar ou desligar o interruptor e tivesse para tudo isso um sistema super absurdo. E diz que é o hobby de algumas pessoas, né, ficar construindo máquinas de Goldberg. Mas enfim, isso vai contar a história de um menino que tá num campo uma colônia de férias, né, um campo. E ele descobre um zelador que faz máquinas de Goldberg. E esse menino não é exatamente aceito pelo grupo, ele não se encaixa no grupo dos meninos que está ali nessa colônia de férias. Então o livro meio que inteiro é uma máquina de Goldberg. Enfim,
quem lê vai entender, mas é bem divertido e eu gosto muito dos traços, assim, eu acho bem bonitinho. Ele tem essa tonalidade verde e marrom, acho bem legal. E o próximo livro que eu queria indicar é o Persépolis, da Marjane Satrapi. Nesse livro ela vai contar a história dela mesma, é um quadrinho autobiográfico, em que ela vai contar a visão dela, a perspectiva dela em relação ao Islã, né, ao início do regime islâmico no Irã. Então, como era antes a sociedade, uma sociedade já bastante parecida com a nossa, né, com a ocidental, e como esse grupo veio e quis impor os novos costumes de uma maneira com que nem toda a população concordava. E ela acabou saindo do Irã, indo para a Europa por causa disso. E, enfim, ela vai contar a história dela pessoal, como também foi difícil para ela fugir e estar na Europa nesse período. E relação dela com a família, enfim. Eu acho legal porque ele é uma visão individual de uma pessoa que de fato viveu tudo isso. A história é um pouco pessimista, tá? Ela não tem um tom muito otimista de coisas que vão melhorar, não, né? Mas eu, enfim, gosto bastante do livro. Bom, o seguinte, eu fiquei em dúvida entre colocar na lista ou não, porque na realidade eu falei dele faz menos tempo, mas eu achei que também não podia faltar na lista, que é o Mouse, do Art Spiegelman. Eu pessoalmente acho que eu descobri esse livro tarde demais, eu já podia ter lido ele antes. E possivelmente eu acho que esse é o primeiro livro desses que você deve ler se você não leu nenhum. Não sei, não tenho certeza. Bom, mas nesse livro o Art Spiegelman vai contar a história do pai dele nos campos de concentração durante o Holocausto. O pai dele era judeu. E um pouquinho também da relação dele com o pai dele, já nos Estados Unidos, depois de tudo isso ter passado, enfim. É triste pra caramba, mas eu acho que ele consegue fazer isso de uma maneira muito bonita, na medida certa. Eu acho que ele também não abusa das memórias do pai, acho que ele não é sensacionalista em relação a tudo isso. Eu acho que ele consegue contar isso de uma maneira muito boa. E o traço é preto e branco. Eu não falei do traço de Persépolis, a pessoa é meio louca e esquecida. Ele também é preto e branco, mas ele em geral é um pouco mais limpo. Tem um filme em desenho desse livro também, é bem legal. Voltando para Mouse. O traço é assim, e ele, de uma maneira bem interessante, usa animais para representar os diversos papéis dos povos durante a Segunda Guerra Mundial e durante o Holocausto. Então, os judeus são ratos, enquanto os nazistas são gatos. Mas, enfim, ele vai achando representações para todos os povos. Bem interessante. Um livro também mais engraçadinho que eu queria mostrar é o Quadrinhos A2. Quem faz é um casal, que é o Paulo Crumbin e a Cristina Aiko. Eles já lançaram, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e eles já lançaram um terceiro, eu não consegui comprar ainda. Eu vou deixar o link ali embaixo pro site deles. E, bom, o primeiro livrinho surgiu porque eles publicavam esses tirinhas com folhas A2 na internet. Depois disso, isso acabou virando um livro. Esse livro eles vão contar um pouquinho a história deles, de quando eles vão pra Comic Con, no Rio. E, enfim, mas são meio que crônicas do dia a dia, piadinhas e coisas fofas. O segundo volume fala um pouquinho mais do cachorrinho deles, o Pino. E é muito fofo, é muito legal, gente, assim, isso aqui é divertido, é doce, enfim. Sou suspeita pra falar porque eu acho eles muito simpáticos. Também é autografado e ela fez um desenho muito fofo pra mim. Enfim, acho eles, assim, muito queridos e eu acho que eles têm uma maneira bastante pessoal de fazer esses quadrinhos. Bom, e o último livro que eu queria mostrar pra vocês hoje é o Asterios Polyp, do David Mazzucchelli, acho. Esse quadrinho, pra mim, é, assim, uma mistura muito interessante de história e de parte gráfica. Eu acho que o cara domina muito bem, assim como o Will Eisner, ele tem um traço mais solto, menos, né, preso. E eu acho que o mais interessante é a maneira com que ele consegue usar tanto o desenho como a parte escrita, como as cores em conjunto. Assim, ele parece que ele consegue misturar mais essas linguagens diferentes
e menos ter um texto e uma figura que ilustra o texto, ou ter uma figura e ter um texto que acompanha a figura. Eu acho que ele mescla tudo isso de uma maneira muito incrível, sutil e encantadora, assim. A história é a história do Asterios Polyp, que é esse personagem masculino aqui. E ele passando pela parte mais de envelhecimento da vida dele. Tem tanto uma parte mais pessoal quanto uma parte mais profissional envolvidas, e acho lindo. É difícil explicar assim muito da história, assim, ficar também contando partes que é melhor não contar. Mas esse aqui também é um quadrinho assim bem legal, e eu acho que pra quem é mais novo nos quadrinhos também vai ser bastante interessante. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem me dar dicas de quadrinhos, podem deixar ali nos comentários, e também qualquer pergunta. E espero que vocês tenham gostado. Até logo!